Salve, salve, pessoal! Mais um dia aqui no nosso estúdio, no sofazinho da Rê. E hoje com uma visita muito bacana, muito legal, Thaísa Alvarenga. Isso. Thaísa? Thaísa. Thaísa Alvarenga, ela que é publicitária de formação, mãe de 3 crianças lindíssimas, maravilhosas, um trabalho super incrível, né, de inclusão e desenvolvimento, e vai falar um pouco sobre isso com a gente. É também fundadora da ONG Nosso Olhar, que fica aqui no Morumbi. No espaço Rede T21, que é a nossa sede, a sede da ONG Nosso Olhar. É isso aí, boa tarde, Thaísa, Obrigada. seja muito bem-vinda. Olá, eu sou Thaísa Alvarenga, mãe de 3, mulher morena, com cabelo acastanhado, uso óculos de grau, estou com vestido colorido, super sentada aqui no sofá da Rê, com um sapatinho vermelho. É uma honra estar aqui com vocês. Esse aqui é meu símbolo em Libras. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, vim conhecer o G10, acompanhada de uma amiga, Larissa. E tô aqui, uma honra, contando a minha história, e me pegaram para dar uma entrevista. E eu falei, com certeza. É isso, a nossa galera aí tá ligada, já que aqui é assim, né? Agora, explica pra galera qual foi esse movimento que você fez de se autodescrever. E aí você já começa a contar sobre esse trabalho lindo que você faz lá na ONG e por que é importante a gente se autodescrever para quem tá ouvindo a gente em casa. Como eu comecei, né, meu primeiro filho, Francisco, ele tem 9 anos e ele nasceu com a síndrome de Down, que é uma deficiência intelectual, né, que todo mundo conhece. Eu ressignifiquei a minha carreira, né, como você falou, eu sou publicitária, e eu, há 4 anos, inaugurei a ONG Nosso Olhar. Ela nasceu com o propósito de mobilizar a sociedade com projetos e programas para levar a inclusão. E a partir disso eu comecei a me relacionar com várias famílias de diversas alterações, deficiências, e comecei a trabalhar a acessibilidade. E acessibilidade atitudinal, acessibilidade comunicacional, e a autodescrição é uma forma de acessibilidade. A gente está aqui falando, como por exemplo a legenda, onde a gente vê, né, os vídeos, Libras também, porque é uma forma de pessoas cegas poderem estar. Muitas vezes eu já fiz palestra, lives, né, e depois eu vi pessoas de empresa falarem, nossa, eu tenho baixa visão. Que legal, ela autodescreveu. Então, a importância da gente falar da acessibilidade, porque a acessibilidade não é só arquitetônica. Mas, gente, eu aprendi a ter essa acessibilidade, a trabalhar com esse tipo de acessibilidade, né, a comunicacional, a partir da minha experiência como mãe, depois do nascimento do Chico. Então, eu acho que essa experiência da inclusão, ela vai na prática. A gente vai aprendendo, né? Como eu convivo com a síndrome de Down 24 horas, a gente vai aprendendo e trocando. Olha que lindo. E esse é um dos princípios da ONG Nosso Olhar. Legal. Muito bacana. E você estava falando, né, da importância de incluir, de trazer essas crianças para esse mundo, né? E acho que não é nem esse movimento de trazê-las, é de ir ao encontro realmente, né? De fazer essa inclusão. E aí estava te falando aqui antes da gente começar a recar que a gente fez um trabalho no Capão Redondo, no CEL, onde o CEL Capão Redondo é o segundo polo bilíngue de São Paulo, está lá dentro da periferia de Capão Redondo, e tem 180 crianças surdas estudando lá. Então eles fazem um trabalho super legal de inclusão, e aí fui fazer esse trabalho lá de jornalismo e comecei a me interessar pela linguagem brasileira de sinais. E quando você começa a ter acesso, sua cabeça muda e você realmente pensa, poxa, a gente precisa incluir. Libras é a língua mesmo de sinais que alfabetiza, e como você tem o braille para o cego, que é um alfabeto. Como não mudou tua vida você ter contato com isso? Muito. Olha que riqueza de troca de aprendizado, né, gente? E eu acho que a inclusão, ela é a prática. A sociedade, ela não está aberta porque é diferente. Então, eu costumo dizer que a inclusão, ela começa dentro de casa, no seio familiar. Você que vai ver a gente aqui, qualquer tipo de inclusão, seja uma pessoa com deficiência física, visual, autismo, que é um transtorno, ela começa no seio familiar. Ela avança para a escola, seja ela no âmbito público ou particular. Ela avança para o mercado de trabalho, ela avança para o envelhecimento. E é dessa forma que a gente aprende. Eu tenho vários exemplos do Francisco na escola, onde ele estuda, e das Marias, de como os amigos do Francisco, ele foi a primeira criança com síndrome de Down, na escola com 4 aninhos, como ele ensinou. E de crianças, inclusive, bolsistas, que estudam nessa escola da Paraisópolis, que eu amo, que eu me emociono, que são meninas que leem para o meu filho, que ainda não está alfabetizado, né? E como isso é rico. Ele conviver com o mundo que elas vivem, com os desafios que se vive, e ele com o desafio que ele tem. Então, eu acho que a inclusão é isso. A sociedade está preparada. A gente unir, seja aqui dentro da favela, dentro do G10 na Paraisópolis,
seja na classe média, é a gente olhar o poder público, o poder privado e o terceiro setor se unir e levar experiências para dentro das escolas, do mercado de trabalho e vivenciando isso. Não só, com o que a lei brasileira da inclusão fala, mas sim o que a gente pode experienciar e trazer a potência de cada um. Não, muito interessante isso que você traz. E a escola realmente tem um papel muito fundamental nesse sentido, porque ali é onde essas crianças se desenvolvem socialmente, Totalmente. né? E aí eu estava falando, a partir desse movimento que eu fiz de trabalhar com essas crianças que são surdas lá, eu comecei a provocar na escola da minha filha, que é uma escola municipal, lá de Taboão da Serra. Eu falei, por que a gente não está falando sobre isso? Por que a gente não está ensinando essas crianças que existem outras pessoas, né? Porque na escola da minha filha não tem nenhuma criança com deficiência. Olha aí. Mas aí se a gente vai num shopping, se a gente vai num parquinho, se a gente vai em outros lugares, a minha filha precisa estar preparada para conviver e para acolher essas outras crianças. E olha que lindo, gente, eu falo. Ela é uma mãe que não tem, acho eu, me corrija, uma pessoa que tenha deficiência na casa dela. Não. Olha que riqueza. Eu convoco vocês que vão assistir o programa, mães, famílias, pessoas típicas, famílias típicas. Vamos conviver com as famílias atípicas. Sim. Essa é a maior forma de inclusão. Eu falo isso dentro da escola. Famílias, peçam para que a inclusão vá para o coletivo. Sim. É dessa forma que a gente aprende, é dessa forma que a gente vai levar futuramente esses pequenos para o mercado de trabalho convivendo. Seja dentro de uma favela que tem suas dificuldades no Brasil gigante, seja em qualquer área, no interior, aonde for nesse Brasil. É isso, olha que riqueza. Essa mãe pedindo essa mudança. Isso é maravilhoso, porque a gente que está no movimento, a gente convive com aquilo. O que a gente pede é que esse olhar venha dos outros, que as empresas olhem para isso, que o poder público, sim, tenha lá a discussão das leis baseada nisso. A ONG Nosso Olhar nasceu para isso. Eu não acredito que só o assistencialismo, isso eu falo para qualquer um, faça mudança. Ele faz parte do mundo em que a gente vive na realidade brasileira. Mas a mudança dentro da pauta inclusão, pessoa com deficiência ou qualquer questão do neurodesenvolvimento, se faz necessário na prática. É isso que eu peço e clamo dentro do propósito que a gente pode, até dentro da favela. Eu quero falar para o Gilson. E desde o ano passado, eu quero olhar para as pessoas sim com deficiência dentro da favela. Porque não é fácil. Não é fácil, porque se a gente não dá oportunidade para essas pessoas se desenvolverem, a sociedade, que muitas vezes não está preparada, não consegue acolher essas pessoas. Olha como o trabalho ele precisa se retroalimentar. E isso acaba reforçando principalmente a solidão dessas mães, né? Porque a gente sabe que, como tudo na vida, o peso maior recai sobre a mãe, né? Sobre essa mulher que já tem tantas demandas. E aí, quando a sociedade não está preparada para acolher essa criança, esse filho, como que não fica a sobrecarga dessa mulher que tem que lidar já com tantas coisas, né? Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida, exatamente. E aí queria puxar mais esse gancho da ONG mesmo. Há quanto tempo existe o Nosso Olhar? E isso nasceu a partir do nascimento do Francisco, logo, né? Sim, depois e aí, de uma jornada. Qual foi o start que você teve para criar a ONG e falar, olha, eu preciso falar com outras pessoas? Tem uma história bonita, enfim. Sem citar nomes. Quando eu estava grávida da minha segunda filha, Maria Clara, o Francisco tinha 1 aninho, foi assim um atrás do outro, isso foi em 2015. Eu venho da área de eventos, né, comunicação, e eu estava numa reunião, numa grande empresa, e o fundador dessa empresa, que é um grande filântropo judeu, me chamou e falou que eu ia ter um propósito com a minha família. Em 2016, aí veio o nascimento da Maria Clara, né, que é a segunda. Em 2016, eu resolvi lançar um blog para contar o dia a dia do Francisco. E esse blog era para dar informação para pessoas que não tinham o mesmo de informação que eu tinha. Como terapias, como acesso a bons profissionais. E aí esse blog ele foi crescendo, 2016, 2017. Quando foi em 2018, eu estava fazendo um grande evento. Esse evento foi cancelado no dia da montagem, um grande evento no mercado da habitação. E o escritório de advocacia que foi gerenciar essa crise, que eu saí ilesa, enfim, deu tudo certo, né? Ele abria ONGs. E esse blog ele já estava criando projetos e eu não era uma ONG, não tinha estatuto. Foi quando, em novembro de 2018, eu fundei a ONG Nosso Olhar, que passou pela pandemia, não foi fácil, e a gente está tentando aí seguir. Ela completa 5 anos agora em 2023, e eu resolvi abrir a sede, o espaço Rede T21, que é um espaço em rede aqui no Morumbi, na Rua Éden, para levar projetos, desde educação, esporte, mercado de trabalho, mobilização. Eu sou colunista,
Tenho também um programa de inclusão que está fora do ar, que eu quero retomar, que é o Inclua Mundo. Para a gente também levar comunicação, porque a comunicação também é uma forma de mobilizar a sociedade. Campanhas de impacto a gente também faz. E foi daí que nasceu o Nosso Olhar, né? Acho que dessa sementinha do nascimento do Francisco, vieram as Marias e depois a Maria Antônia. Sim, eu sou mãe de 3, assim, é uma escadinha. E agora de um cachorrinho. E aí foi daí que nasceu o sonho. E a gente está trabalhando para tentar levar a jornada. Eu acredito muito na rede, me dou com outros projetos do Brasil todo, porque eu realmente acredito que a rede move muito mais, né? Não só da síndrome de Down, mas outras causas. A gente também ajuda com doações, né? Já mandei aqui para Paraisópolis, a gente lá na casa faz muitas doações de agasalho, comida, a gente ajudou muito na pandemia, brinquedo. Tenho lá os sábados solidários, onde a gente tem eventos e a gente traz pessoas de outras ONGs também, já levamos da Paraisópolis. Legal. Porque a inclusão também é a troca, né, da pessoa que tem a síndrome não tem, ou da pessoa que está em mais vulnerabilidade, é uma forma de inclusão também. Sim, total. Então, o Nosso Olhar tem esse olhar, é o olhar para o futuro, o olhar para a mobilização no tema, sim, da pessoa com deficiência, deficiência intelectual. Mas eu gosto de dizer que a gente amplia o nosso olhar. E agora, com o Francisco com 9 anos, fica menos difícil? Ou os desafios, eles só mudam? Boa pergunta, ela é boa. Eu sentei aqui, gente, ela já sabia tudo da minha vida. Olha, eu posso dizer que mãe é mãe, né? Mãe de 3, mãe de 4. Eu acho que o Francisco, ele tá tendo muita autonomia. E eu agradeço a Deus todo dia, e não falando de religião, cada um com o seu Deus, de que ele nasceu numa família que não teve o luto quando ele nasceu. Ele operou o coração com 4 meses, tá, gente? Foi uma cirurgia de 6 horas, que a cardiopatia, ela é muito comum na síndrome de Down, e ele ficou corrigido, ele hoje é um cardiopata corrigido. Foi o pior momento da minha vida, entregar ele com 5,9 kg no centro cirúrgico, enfim. Mas eu acho que os desafios mudam. Eu acho que o nosso medo, a mãe que tem um filho com deficiência, é a sociedade não estar preparada. Eu acho que o maior medo é esse. É a gente, futuramente não estando aqui, a sociedade não estar preparada. Eu acho que meu medo, quando o Chico vai avançando na idade, é dar o máximo de ferramenta para ele se tornar uma pessoa, que se torne autônomo e que os desafios que a sociedade traga para ele, ele consiga superar. Eu acho que meu medo maior é esse do desafio, né? Enfim. Mas eu acredito que é isso, você passa muita força para ele, e só o fato de ter essa família com todo esse embasamento, né, ele vai alçar grandes voos, eu tenho grande certeza disso. Quebrar muros. Tamo junto, como vocês falam também, né? Estamos todo mundo junto, misturado. Eu acho que o meu maior medo é esse, sem dar uma carga. Muito importante falar dos irmãos das pessoas com deficiência. Sem dar uma carga para esses irmãos, porque é difícil, né? A gente sabe aí que chega uma hora que tem ali, né, a questão, né, da deficiência intelectual. Mas eu falo muito isso com as Marias, e elas falam, né, outro dia, na sala da Maria Clara. Ano passado, mamãe, falaram que o Chico tem um autismo, e a professora de inglês explicou que o autismo é diferente da síndrome de Down. Olha que riqueza, uma menina de 7 anos de idade, explicar a diferença. Isso é inclusão. As minhas filhas também são pessoas que fazem inclusão. Eu falo isso para elas. O Chico e as Marias são crianças que falam de inclusão, convivem. E olha que legal, a gente está falando sobre esse assunto de incluir, e na semana passada lançou o filme, o Creed 3, Sim. que conta a história de um lutador de boxe. E esse filme, ele é muito interessante porque ele trata dessa questão da afetividade, da masculinidade do homem. É um filme sobre o UFC, sobre boxe, mas a filha do personagem principal, ela tem uma deficiência auditiva. E é muito legal de ver, até me arrepio, muito legal de ver como que eles retratam esse acolhimento naquela criança, e mostra que ela pode ser uma lutadora de boxe igual o pai dela, não é a deficiência que vai limitá-la. E aí os pais trabalham muito isso ao longo do filme todo. A criança, ela participa do filme inteiro. Exatamente. Então, assim, eu achei muito legal de trazer essa criança para um ambiente de luta, que já é um ambiente de agressividade, de testosterona. A sociedade, né? A sociedade associa a violência e tudo mais, mas você quebra aquilo com essa criança que traz aquela doçura e a possibilidade de que ela pode ser o que ela quiser, inclusive uma lutadora de boxe.
dando as ferramentas, complementando o seu Sim. raciocínio belo, dando as ferramentas e as possibilidades e trabalhando na sociedade. Isso. Acho que é isso. O esporte, ele traz muito isso, né? O esporte, ele dá ferramentas de desenvolvimento, de habilidades socioemocionais, ferramentas de desenvolvimento, né, psicomotor, né? O esporte traz muito isso. A música, a gente tem projeto lá também de música que traz isso. São essas ferramentas que possibilitam. E essa troca, né? Essa troca dessa riqueza. E eu, como família, não me vejo mais voltando para o mercado de trabalho. Não é fácil ser uma empreendedora social. Sim. Não é fácil. Mas, voltando para isso, porque eu acho que eu tenho uma entrega, uma responsabilidade na sociedade que é importante. Né? Como outras mães que também fizeram isso, ou até outros pais que conseguiram fazer isso. Porque não é fácil. Porque muitas mães não conseguem. Né, olhar para um propósito e seguir. Sim. Então, eu acho que é isso. Eu gosto de contar minha história, porque, assim, eu falo, gente, eu não aguento mais contar minha história. E todo mundo, às vezes, me chama para uma reunião, tá, minha equipe. Ai, vem contar a sua história. Eu falo, gente, mas vocês não decoraram ainda? Aí todo mundo fala, mas não é a mesma coisa. Eu falo, ai, tá bom, gente. Aí eu choro. E é super importante para que as mães que vão assistir esse programa, que é o público aqui de Paraisópolis, de outras periferias e favelas, também saibam que existe esse acesso e a possibilidade, né? Às vezes é uma mãe que está em casa, que se sente sozinha, mas que sabe que tem outras mulheres também falando sobre isso para somar a essa luta, né? Eu sempre falo que aqui a gente não dá voz para ninguém, todo mundo tem a sua voz, aqui a gente soma as vozes, né? Isso é muito importante, acho que esse é o papel da Mais Favela TV, o papel que a gente tem aqui na casa, com todos os programas, né? E vamos falar um pouco sobre a sua coluna que você tem no Papo de Mãe. E a Thaís, você estava me contando que é colunista do Papo de Mãe, e durante a minha gestação todinha eu assisti o programa. E é muito legal ter você aqui. Mari Couto, ela agora está nos Estados Unidos, agora o Papo de Mãe tá só, né? A Mari tá com a Mari Couto agora dentro da plataforma do UOL, né? Ela não tá mais com o Papo de Mãe, a Mari Couto agora marca. Ela me convidou, eu escrevo na coluna lá Inclusão, de diversas pautas, não falando só da ONG Nosso Olhar, mas de temáticas, né? A última coluna foi agora eu falando no início do ano como foi a diversidade e inclusão na posse aí do novo presidente, não trazendo a política. E agora esse mês a gente vai falar muito da síndrome de Down, abril, autismo. Você que está assistindo, mãe, pai, segue a gente, ONG Nosso Olhar, Espaco Rede T21, e Chico e Suas Marias também, são crianças que geram conteúdo. E eu escrevo, e aí eu conto lá, né, a Mari, ela tem alguns colunistas, e a gente conta aí o olhar da inclusão, com diversas pautas, educação, esporte, capacitação, mercado de trabalho, já escrevi sobre autismo, e eu escrevo colunas e tenho o Inclua Mundo, que é um programa de televisão que eu quero voltar, que aí são entrevistas com diversos projetos. Isso é inclusão, você gerar conteúdo. E a Mari Couto é uma querida, porque ela deu espaço para várias temáticas. Lá tem um trabalho também da Pretinha, que fala de educação, da questão racial. E a troca é muito boa, porque cada um escreve o que convive, né? Isso. E essa troca, gente, é maravilhosa. Eu poder contar minha história não é fácil, né? A gente sabe que cada um tem seus desafios. Mas é muito gostoso. Eu fico muito feliz e eu gosto de escrever para contar. Como boa publicitária, né? Eu gosto de falar, escrever, contar. Porque essa é uma forma de aprendizado, né? A gente aprende, como eu aprendi a me autodescrever, como você aprendeu, né, a língua dos sinais, né? Tô nesse processo. Ela me contou aqui nos bastidores. E a minha filha, ela já sabe falar o bom dia, o boa noite, boa tarde. Olha que riqueza, olha que o hospital. A gente... Pois eu acho muito importante, eu quero muito trabalhar isso nela, para que a gente possa sempre acolher, incluir as pessoas e deixar o mundo melhor, né? Muito melhor do que já é, muito melhor do que já foi. E tenho certeza que as nossas crianças fazem parte disso. Mais empático. Eu acho que a gente trabalha os nossos filhos, são as sementes, hoje eu li uma passagem, são as sementes que vão dar frutos no futuro. Se eles convivem com as dificuldades, com os desafios, eles vão ser seres humanos que olham, e a gente vai, no futuro, talvez falar o simples, né? Tornar as coisas mais simples dentro das dificuldades. Eu acho que a temática da inclusão é essa, e é isso que eu falo para as Marias. E elas todas as vezes, quando tem campanha de doação na escola, mamãe, falaram na sala de aula que tá precisando de pasta de dente. Mamãe, elas me dão um recado, que às vezes a gente não olha no aplicativo. Mamãe, tá precisando disso. Olha que riqueza, eles são
Eles são embaixadores do Dia de Doar Kids, que também é um projeto lindo, que fala de doar empatia, amor. Eles são embaixadores, que eu amo o projeto do Doar Kids, do Umbigo do Mundo. Siga o Umbigo do Mundo, que é um projeto lindo, que fala de princípios dentro das escolas, como empatia, amor e respeito. Legal. É uma honra eles serem embaixadores também, né? Porque a gente fala de princípios. E eu tento alimentar isso, né? Porque no futuro eles também vão ser transformadores. Eles vão poder levar a vivência deles e a troca, né? E brigam, viu? As Marias brigam com o Chicão briga com as Marias. São irmãos, tá? E, gente, criança com deficiência é uma criança, é uma pessoa, tem um nome, sobrenome, tem um CPF, tem emoções, tem características, tá? Então, a gente não precisa também... né, criar um rótulo. Uma bolha em volta, né? Oh, meu Deus. Sim, tem dificuldade. Temos aí questões também de outras deficiências difíceis, sim, doenças raras. Mas são seres humanos, que têm emoções, sonhos, CPF, né, nome, sobrenome. Né, a deficiência faz parte. Aquela pessoa veio com aquilo. Lembrando que é um ser humano. É um ser humano. Thaísa, adorei te receber aqui. Obrigada. E para quem quiser conhecer mais, ouvir um pouco mais sobre a história da Thaísa, você tem um TED também? Ela sabe tudo disso. Tem um TEDx, era meu sonho. Tem um TEDx lá na página. Tem um TEDx lá no YouTube. Você Thaís falou... Salvarenga. Thaís Salvarenga falou sobre a história do Chico, sobre esse momento da cirurgia que ele passou. Sobre Ela viu tudo. Eu vi tudo. Então, procurem, acessem, siga a ONG também. E siga a gente aqui para continuar acompanhando os nossos conteúdos da Mais Favela TV. E a gente volta com mais um convidado no próximo programa. Obrigada, Thaísa. Gratidão. Gratidão.